Muito bem, gente, voltamos ao vivo. Eu gostaria muito, mas muito da sua atenção agora. Por gentileza, dá uma paradinha no que você está fazendo. Se possível, dá uma ligadinha para o seu vizinho, porque essa história que você vai ver agora, este caso, é simplesmente chocante. Um artesão aqui no município de Maranguape afirma de pé junto ter contato com seres estranhos. Todo mundo na cidade diz que são extraterrestres. Será? Será? Nós fomos até lá saber detalhes desta história que anda dando o que falar. Vem cá, senta e veja. Cidade de Maranguape, que fica aproximadamente 27 quilômetros de Fortaleza, aqui na região metropolitana, teve a sua rotina totalmente mudada depois que um homem, segundo alguns moradores, até de uma certa credibilidade, começou a espalhar que viu 2 ETs, ou melhor, conversa com eles. Os homens rapidamente mantiveram contato com a nossa equipe para mostrar essa história do outro mundo. O assunto aqui é um só. Em todas as rodas estão falando a mesma coisa. A gata falou pra mim, na minha cara, pessoalmente a mim, que na casa dele tinha ET, 2 ET na casa dele. Que eu não sabia o que era, mas eu disse que era ET na casa dele. Ele falou pra mim o que eu dou piada, como falou pra mim. Eu entrei na casa dele. Ele é uma pessoa confiável? Com certeza, Paulo César é. Não tá vendo coisa? Eu acho que não. Ficou com medo da situação? Rapaz, um pouco assim, né? Cismado, né? Isso é uma coisa que a gente não tá vendo e fica assim meio duvidoso, né? Mas ele falou o quê? Que tá vendo, tá acontecendo essas coisas na casa dele, tava vendo e tudo, se assombrar, ia olhar e falava que era esse ET. O homem que recebe a visita dos ETs trabalhou durante 30 anos neste posto de gasolina, se aposentou, criou vários e vários amigos aqui na cidade, entre eles este senhor aqui. Conheceu o Paulo César, o senhor tinha quantos anos mais ou menos? Isso, desde a infância que eu conheço o Paulo. Tem mais de 40 anos? Mais de 40 anos, mais de 40 anos. Ele falou o que para o senhor? Olha, ele me contou assim, se encontrou comigo no mercado. Seu Nato, eu tenho um assunto para falar com você. E eu pensava que eu não sabia o que se tratava. Eu digo, pois é, Paulo, o que é que você quer falar comigo? Lá, rapaz, assim, estou ficando assim me perturbando, porque eu estou sem sossego lá na minha casa, estou recebendo visita e começou contando os detalhes do que era. E eu não estava chegando a entender o que ele estava querendo dizer da história. Depois foi que aos poucos foi assimilando, de que ele está querendo assim me dizer que estava recebendo uma visita de alguma coisa estranha, certo? E dizia os detalhes, assim, falando dos desconhecidos, o tamanho, como era, tudo isso aí. Dá para levar a nossa equipe até a casa deste homem? Vamos até lá. Vamos ter que passar pelo cemitério. Vamos à chegada do cemitério. A casa do homem fica do lado do cemitério. Será que ele não está vendo coisa e criou isso? Eu acredito que não, Fragata. Eu acredito que alguma coisa, com a necessidade que ele me procurou, alguma coisa ele está vendo dentro da residência dele. Além de ser alguma coisa em contato com o cemitério. Eu não sei bem certo, pelo que ele me procurou, pelo que ele contou, que são 2 C, que ele sabe que é um masculino e um feminino, ele sabe o tamanho, ele sabe que não existe organismo, não se alimentam e são tem um poder forte de material eletrônico. Esse tipo de coisa ele me confirmou.
com certeza me mostrou uma perna com uma luxação muito forte, que falou que estava num cavalete trocando um engate de uma descarga, no segundo degrau. E eles destravaram a trava do cavalete e jogaram ele no chão. No intuito, ele ficou sem falar e conseguiu se levantar e afirma que são eles que fizeram o fato com ele, que derrubou. Conversa, pede para eles ir embora, sair, deixar ele em paz. Eles retornam à conversa, dizem que não querem, e chegaram a falar essa ironia, que besta morre besta e sabido morre sabido. Eles querem nenhum muito sabido e nenhum muito besta. E o meu intuito é levar lá e a gente vê o que é que tem lá realmente. Pois vamos lá? Vamos lá agora. Vamos a pé, né? Seu Paulo é artesão, tem 62 anos de idade, estava nesta posição trabalhando quando, segundo ele, recebeu a visita dos dois ETs. O senhor estava fazendo o quê? Era uma mobília de sertão, daquela que tem uma mesa rústica, tem uns banquinhos e um baú, né? E o que mais chama a atenção do meu trabalho é um oratório. Estão comprando mais minhas peças por causa... O senhor viu os ETs ou não viu? Eu vi com toda... Claro. E ele estava aqui, a porta estava fechada, aberta só a parte de cima. Eu senti o clarão, uma claridade muito forte. Quando eu olhei, aí tinha os dois seres estavam aí, só que eles estavam do lado de dentro. Falaram o que para o senhor? As primeiras palavras dele foi para mim não ter medo, porque eles não eram ETs. Não era, nós não temos medo, nós não somos ETs. Era o que então? Depois da conversa, que foi mais de meia hora, eles disseram que eles eram um ser daqui da Terra, muito de uma, como é que se diz, eles eram muito evoluídos lá onde eles viviam, mas houve um acidente e o pessoal que estava aqui foram extintos. E eles só escaparam porque estavam em cima, eles estavam voando, eles estavam... Olhando para eles, como são? O rosto é como se fosse, é no formato de uma pera, como se fosse uma pera, assim, a cabeça... Não é exagerado do jeito que o pessoal diz, eles são, com formato de pera, os olhos são grandes e azuis. Agora, eu não prestei atenção se eles têm nariz, não prestei atenção não, mas a boca ele tem os olhos muito grandes, né? Os olhos grandes, azul, muito azul. Ficou com medo na hora, seu Paulo? Eu nunca tive não, ele não, aqui não é a primeira vez que eu vejo ele, não é a primeira vez. Quantas vezes já? Talvez umas 10 vezes. Não é coisa da sua cabeça, seu Paulo? Não, porque é o que o povo está dizendo que eu tô, né? Que eu disse, o Paulo tá ficando doido. Depois que o senhor conversou com eles aqui, vocês foram para onde? Olha, a nossa conversa durou mais ou menos meia hora ou meia hora e pouco, só que desapareceu de uma vez, né? Desapareceu de uma vez. O negócio do acidente já foi outro dia, não foi no mesmo dia. O senhor sofreu um acidente causado por eles? Por eles. Como foi? O cavalete está travado, estava nessa posição, né? Esse aqui está travado. Eu subi aqui no segundo degrau, eu estava nessa posição. Nessa posição para acochar o nipo aqui de cima. Pronto, a posição era exatamente essa. Quando eu senti uma força, assim podemos dizer, extraordinária. O cavalete fechou e a minha perna entrou aqui por dentro, e essas duas partes aqui fecharam na minha perna. E quem causou esse acidente? Foi os ETs. Eles foi que fecharam isso aqui. Eu já trouxe gente para empurrar esse cavalete para fechar e não consegue. A parte daqui de cima quebrou, né? O senhor viu na hora que eles fizeram tudo isso?
Agora, eles eu não vi. Eu senti só a força. Porque eu tava olhando para cá. De costas? De costas. Né? Eu não vi. Mas eu senti a força. Eu senti quebrar meu compressor. O compressor está quebrado. Amassou umas panelas que tinha aí. E eu fiquei caído aqui. E essa veia estava fechada na minha perna. O senhor não tem dúvida que foram os ETs? Não tenho dúvida. O senhor pergunta por que eles estão rodando aqui na sua casa? O final da conversa, que eles falaram, né, que o pessoal, uma civilização tinha desaparecido por causa de um acidente. E a mulher, até numa parte da conversa, ela estava tranquila. Ele falou sobre redução de estômago. Então, nós estamos tão perto de voltar, vocês já estão fazendo redução de estômago. Mas quando ele falou num tal de acelerador de partícula, a mulher quase enlouquece. A mulher, ela falando num sotaque de um português puro. Ele não, o homem com a voz comum, o nosso português comum, ela com português daquele de Portugal mesmo, né? O português de Portugal. Mas assim mesmo, ela falando em português legítimo. Marcaram a próxima visita para quando? Não, eles só pediram para me dar um aviso sobre esse acelerador de partículas. Gente, a situação é curiosa, não é não? O homem fala com uma convicção, ele é esclarecido, não estou falando que ele está certo, que ele está errado, que ele viu ou que ele não viu, mas ele fala com convicção, ele é determinado, ele não procura palavras para falar. A história que ele contou para a gente na reportagem, contou para todos os amigos, aí fica este ponto de interrogação muito grande. Mas ele fala categoricamente que tem contato, inclusive você observou, mais de uma vez com os ETs. A situação, gente, é complicada. Agora é o seguinte, se você tem alguma história curiosa, você que mora em algum município aqui do nosso Ceará, se por acaso você quiser passar essa história pra gente, 3466-2042, eu vou até você, tá legal?